A carta de Paulo aos Filipenses é geralmente estudada e pregada como sendo a carta da alegria. E tem motivo para isso. O motivo pelo qual tratamos a carta aos Filipenses de carta da alegria é porque a palavra alegria ou regozijo aparecem pelo menos 14 vezes durante todo o trecho desta carta. Porém, entretanto, contudo, todavia, a carta de Paulo aos Filipenses não pode ser reduzida ao tema da alegria. Temas outros são debatidos e são escritos, são falados aqui nesta carta. Por exemplo, esta é uma carta também da unidade, onde Paulo insiste e exorta a igreja para que ela se mantenha com um só coração, com uma só fé, focados em um só amor e de maneira diligente se entregando um pelo outro. Essa carta também é a carta dos exemplos. Paulo menciona pelo menos 3 exemplos nessa carta e exemplos que devem ser seguidos. O exemplo de Jesus, o exemplo dos missionários Timóteo e Epafrodito e o exemplo dele mesmo. Esta carta também é a carta da insistência, da exortação quanto a perseguições. Paulo declara para estes irmãos que estão sendo perseguidos que eles devem insistir em manter-se firme na fé, mesmo diante de perseguições, porque em Jesus Cristo foi-lhes dado não apenas o viver nele, mas também o padecer por ele. Esta carta também é a carta do evangelismo. Nesta mesma carta, Paulo insiste, contando as histórias da sua prisão em Roma, em como circunstâncias ruins e de perseguição, ao contrário de desmotivar a igreja, motivou a igreja a continuar pregando e a continuar anunciando o evangelho. Mas também é a carta da alegria, mas também é a carta da gratidão. Mas percebam que a alegria não é o único tema. Agora, se eu pudesse sintetizar toda esta carta em uma só frase, em uma expressão, se eu pudesse resumir essa carta em uma coisa só, eu diria que essa é a carta da fidelidade. É a carta da fidelidade, dos frutos da fidelidade. Ou, como ele coloca no início da sua carta, enquanto ora pelos irmãos de Filipos, é a carta dos frutos de justiça ou fidelidade. Essa carta, então, é uma carta que mostra o progresso do evangelho, mostra o se manter firme em Jesus, que mostra a alegria por ter recebido e por ter recebido o sustento dos irmãos, que mostra essas coisas dentro de uma perspectiva específica. Que perspectiva é? Frutos de justiça ou frutos de fidelidade. Nesse sentido, quando o crente permanece firme diante das adversidades, o que se está vendo aqui não é outra coisa senão um fruto de ser fiel, um fruto de justiça. Quando o crente então entende, percebe todas as diversidades, as adversidades que estão ao seu redor, quando ele percebe as perseguições e o evangelho a partir disso progride, porque os irmãos começam a ficar motivados para pregar e não agora desmotivados, isso é pensado não como outra coisa, senão como um fruto de justiça ou fidelidade. Pessoas fiéis pregam, ainda que no meio de perseguição, pessoas fiéis e crentes fiéis se mantêm de pé diante das adversidades, diante dos conflitos. Crentes de verdade apoiam os seus missionários, crentes fiéis e crentes que vivem na justiça que veio de Deus, crescem, amadurecem, progridem, têm bons exemplos e são bons exemplos. Essa carta é a carta da fidelidade. Amém ou não amém? Sendo assim, resta uma pergunta. A pergunta é: da onde vem essa justiça e da onde vem esta fidelidade?
Se é a carta da fidelidade, o que é fidelidade? Se é a carta da justiça, o que é essa justiça? De onde ela vem? E a gente sabe como ela aparece. Ela aparece na perseverança, ela aparece no enfrentamento, ela aparece na proclamação, mas da onde ela vem? Qual é a origem dela? Capítulo 3 de Filipenses. Paulo começa a argumentar, começa a esclarecer da onde vem essa justiça. Versículo de número 2 diz o seguinte: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne, nós somos a circuncisão. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia. Linhagem de Israel, tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo então começa a dizer que ele tinha o título de justo. Ele tinha o título de justo, e qual era o fruto dessa justiça baseada na lei? Confiança na carne. O que ele está dizendo é: fujam dessas pessoas que pregam uma circuncisão física. Fujam desses judaizantes que querem fazer de você um judeu. Eles estão errados, são como cães chafurdando na lama e no lixo das obras falsas. Isso tudo que é tido de maneira externa, que é louvor e glória externa, baseado em circuncisão, em aparência, em nacionalidade, tudo isso é nada, é refúgio, é lixo. Nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito, que nos gloriamos em Jesus Cristo. A glória então não pode vir da carne. Inclusive eu, Paulo, tendo nascido em Israel, sendo de Benjamim, tendo sido circuncidado, sendo fariseu, sendo zeloso, tendo perseguido a igreja, sendo justo segundo a lei, irrepreensível segundo ela, tendo uma justiça que vem dela, não pude fazer outra coisa senão ter uma glória baseada em carne. Então, Paulo diz, versículo 7, talvez a frase que mostra toda a virada sobre fidelidade que há em Filipenses. Ele diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei por perda por causa de Cristo. O que era lucro? Lucro era a confiança na carne. Lucro era a confiança nos próprios méritos. Lucro antes era a perspectiva, era a ideia que ele tinha de si mesmo, sobre a própria vida, sobre os próprios métodos, sobre os próprios méritos, sobre o próprio nascimento. Lucro era aquilo que ele tinha como glória, a sua carne, o seu nascimento, o seu zelo, a sua religiosidade, mas diante de Jesus, tudo isso cai por terra. Diante de Jesus, tudo isso se desfaz, isso não vale. Por quê? Porque eu considerei esse tipo de lucro falso como sendo algo que eu poderia perder. E perder por quê? Por causa de Jesus, que é muito mais valioso do que glória na carne, que é muito mais valioso do que as minhas aparências, que é muito mais valioso do que a minha nacionalidade, que é muito mais valioso do que a minha origem étnica, que é muito mais valioso do que o meu exercício regular de religiosidade. É muito mais valioso que todas essas coisas. Então ele diz, versículo 8, na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas, perdi toda a glória, perdi toda a justiça que vinha das aparências e que era apoiado na carne, uma justiça que vinha da lei. Para quê? Para me apoiar numa justiça que vem por meio da fé. Ele diz, por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo. Algumas traduções dizem refúgio,
Mas a palavra aqui é para dejetos, esterco, cocô. A ideia aqui, então, é de que uma justiça baseada em obras da lei, uma justiça baseada na nossa carne, uma justiça baseada em um tipo de religiosidade que é apenas aparente, é lixo, é esterco, não vale, e ainda assim, para alguns tem valor. Mas para quem encontrou Jesus, mas para quem encontrou o Rei, mas para quem encontrou o Cristo, o Messias, ele percebe, ele entende que nada disso vale alguma coisa. Afinal, como dizem aqueles rapazes, aqueles homens que vendem balinha dentro do ônibus, o tudo sem Deus é nada. E é mais ou menos isso mesmo. A ideia é que ele olhou para tudo aquilo que era valorizado pela religiosidade da época, para tudo aquilo que era valorizado da sua própria vida, e comparando com Jesus, isso se transforma em esterco, lixo, nada, coisa que deve ser rejeitada e colocada para longe. Você guarda lixo em casa? Não. Você coloca o lixo para fora, e depois que o caminhão passa, você diz, graças a Deus, já estava criando bicho. Você já esqueceu lixo em casa? Você já deixou de colocar o lixo para fora? E você esperou pacientemente chegar o próximo dia em que o caminhão do lixo, o carro do lixo iria passar, e quando foi pegar a sacola, já estava subindo, já tinha uma borboleta nascendo lá de dentro, né? De tanto bicho que estava nascendo ali. Porque lixo você joga fora, lixo não é para ser guardado. O que Paulo está dizendo então é que as suas obras, a sua confiança em si mesmo, não era algo que deveria ser guardado, era algo que deveria ser rejeitado, era algo que deveria ser jogado fora. Sendo jogado fora, então, uma justiça pelas obras, uma justiça pela lei, uma justiça pela aparência, uma justiça baseada na circuncisão, uma justiça baseada no meu próprio nascimento, na minha própria etnia, sendo jogado fora esse tipo de justiça, que justiça temos? Ou que justiça teremos? Paulo diz, por causa dele perdi todas as coisas, as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo, é o que ele diz. O que ele está querendo dizer aqui? Ele diz que a justiça que ele quer é uma justiça mediante a fé, e essa justiça mediante a fé é uma justiça que tem origem ou é baseada em Jesus. O que é que Paulo quer dizer então? Ele quer dizer que a fonte, a origem, a raiz dessa justiça que não é baseada em obras, ela sai, ela é colhida, ela é retirada de uma fonte chamada Jesus. Nesse sentido, se quisermos ser conhecidos como justos diante de Deus, não há outro lugar para onde devemos ir senão para Jesus. Sem irmos para a fonte, não temos justiça de Deus. Sem irmos para a fonte, preservamos apenas justiça própria. Se não formos para a fonte, toda justiça é aparente justiça. Toda moralidade é aparente moralidade. Nada disso serve. Ainda que encontremos alguém que é moralmente são neste mundo, sem Jesus, é uma sanidade, é uma moralidade sã, que transborda como justiça própria, e nisso é impróprio diante de Deus. Amém? Nesse sentido, o que Paulo está fazendo é nos levando à fonte. Qual é a fonte da justiça? Você já sabe dizer? A fonte da justiça é Jesus. A fonte da nossa justiça é Jesus. A fonte da nossa justiça, a origem da justiça que vem de Deus, a única possibilidade de sermos encontrados justos e fiéis é se nós estivermos em Jesus. Aí, você entendeu? Paulo então nos levou para a fonte. E agora, me vem outra pergunta. Se eu encontrei
a justiça que vem de Deus, se eu de fato encontrei a justiça que vem de Deus por meio de Jesus, se Jesus é a fonte da minha justiça, qual é o fruto dessa justiça? Capítulo de número 3, versículo de número 12 ao 16. O fruto dessa fidelidade, o fruto dessa justiça é uma atitude fiel de busca, de desejo, de entrega constante a Jesus. Se eu pudesse resumir esse texto que nós lemos em uma frase, eu diria para você que aqueles que receberam justiça de Deus devem buscar o alvo dessa justiça. Aqueles que receberam justiça de Deus devem buscar o alvo dessa justiça. Amém? Como é que a gente vai entender esse texto aqui, do capítulo 3, versículo 12 até o 16? Versículo 12, nós vamos olhar para o desejo. Versículos 13 e 14, nós vamos olhar para a atitude dessa pessoa que recebeu justiça. Versículos 15 e 16, nós vamos olhar para o presente, para a atualidade, para o agora dessa pessoa que recebeu justiça que vem de Deus. E tudo isso vai nos apontar para um caminho de fidelidade, porque o resumo da carta aos Filipenses é fidelidade, frutos de justiça. Amém? Precisei fazer essa introdução mais longa para colocar você exatamente dentro do texto, para que você não perdesse o meu raciocínio. Amém ou não amém? Versículo 12, vamos a ele. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo diz que não recebeu algo, que não recebeu a perfeição, mas não recebeu isso. O que seria isso? Isso seria a ressurreição. Paulo encerra a sessão anterior falando que tudo que ele quer é se apegar a Jesus, sofrer na sua morte, para que ele também viva na sua vida. Ou seja, a expectativa de Paulo, depois de receber justiça de Jesus, depois de conhecer quem é Jesus, depois de entender que a fonte da vida com Deus é Jesus, que a fé em Jesus é exatamente aquilo que lhe coloca diante de Deus, e que o nosso Cristo é a fonte da justiça, a decisão dele, o desejo dele era encontrar Jesus com todas as forças. Ele já disse isso no capítulo de número 1. Ele diz: olha, se viver ou se morrer, eu não ligo. O importante é eu estar com Deus. Eu quero estar com Deus, independentemente do que seja, eu estarei com Ele. Não me importo se na vida ou na morte. Então Paulo queria estar com Jesus, e ele ansiava a ressurreição. Então ele quer padecer sim, mas não no sentido de fazer mal a si mesmo, mas a expectativa dele é que durante o seu exercício missionário, ele possa encontrar Jesus o mais rápido possível. Se vivendo ou se morrendo, ele não sabe, mas ele quer a ressurreição, ele quer encontrar Jesus, ele quer ver Jesus como ele é. Então, ele olha, ele lembra do que ele estava falando, e ele diz: eu ainda não alcancei isso, eu ainda não cheguei nesse ponto, eu ainda não alcancei a perfeição, eu ainda não alcancei a ressurreição, e eu ainda não fui consumado. Ou seja, tem muito caminho pela frente aí, mas diante desse caminho eu tenho um desejo, eu tenho uma decisão. A minha vontade é de prosseguir para conquistar aquilo para o que foi conquistado. Isso para a gente é muito significativo, é muito importante. Você tem sonhos, não tem? Você tem sonhos. Para alguns, um PlayStation 5. Para outros, um Xbox. Para outros, um carro novo. Para o meu pai, hoje, pelo menos conseguir tirar o motor do carro para tentar ajeitar. Muitos têm sonhos. Muitos têm expectativas.
E o que é que a gente fala? O que é que a gente faz com aqueles que expressam sonhos para a gente? A gente tenta muitas vezes motivá-lo. A gente olha para as crianças e para alguns desmotivá-los, né? Vai que, né, quer ser um negócio que não pode ser. Mas a gente pergunta para as crianças, por exemplo, você quer ser o quê quando crescer? O que é que a gente está dizendo? Me conta um sonho. Me conta uma expectativa que você tem do futuro. Ele diz, quero ser médico, quero ser bombeiro. Pastor Iago, por exemplo, quando da nossa igreja da Manaim, ele conta uma história de que quando ele tinha mais ou menos 13 anos, ele viu os trocadores de ônibus passando, e ele dizia, caramba, que lugar bom para ler, queria ser trocador de ônibus. Assim eu poderia ficar o tempo todo lendo, sentado. Ele descobriu que não podia ler, né? Podia fazer palavra cruzada, mas não podia ler. Mas a gente, quando pergunta essas coisas, a gente pergunta para as crianças essas coisas, e elas respondem, e a gente pensa, olha, então se esforça. Quer ser médico? Ser médico é difícil. Ser médico você precisa estudar muito, porque a nota de corte é lá em cima. Tem gente que está todo tempo, todo ano estudando. Eu conheço gente que passou 10 anos estudando em cursinho para ver se passava em medicina. Alguns passaram, outros não passaram. Mas a gente sempre conversa no sentido de colocar as responsabilidades e colocar as consequências dos atos sempre sobre as crianças. Você precisa estudar porque você só depende de você. É a maneira como a gente conversa com elas, tentando responsabilizá-las por isso. A pergunta é, e para alcançar a ressurreição? E para alcançar o alvo da justiça? E para alcançar o Senhor no final? E para alcançar a salvação final da alma? E para alcançar a consumação de tudo? Paulo diz, eu prossigo para o alvo, mas sabendo que eu quero conquistar aquilo para o qual fui conquistado. Era mais ou menos como dizer para a criança, pois siga firme, porque no futuro você já vai ser médico, está consumado no futuro. Então o caminho que você trilha é um caminho de certeza e não de incerteza. Para os nossos sonhos, para os sonhos das crianças, para as nossas expectativas, sempre existe uma incerteza. Porque a gente não sabe se vai acontecer ou se não vai acontecer, não é assim? Mas para o alvo da justiça, a questão é vocacional. Ou seja, aqueles que receberam justiça de Jesus estão vocacionados para o fim. Estão vocacionados para alcançar o alvo. Estão vocacionados para a perseverança e por isso podem perseguir e prosseguir com segurança e fidelidade, porque sabem que Jesus os salvou para isso. Eles têm certeza que Jesus os salvou para que eles alcançassem, e é porque Jesus os salvou para que eles alcançassem que eles prosseguem buscando alcançar. O paralelo é mais ou menos o seguinte: Jesus te salvou para você ser salvo. Jesus te guardou para você ser guardado. Jesus te trouxe para Ele para que nele você permanecesse. Ou seja, aquilo que qualifica a nossa busca por Ele é exatamente aquilo que Ele fez em nós e por nós, e não aquilo que nós fizemos por nós mesmos. Ou seja, quebra-se novamente, destrói-se novamente qualquer perspectiva, qualquer ideia de justiça própria e se estabelece novamente a fonte da justiça que é Jesus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: aquilo que faz com que você possa buscar o alvo da justiça é ter recebido justiça. Aquilo que qualifica você para buscar Jesus é Jesus ter te buscado. Aquilo que faz com que você permaneça de pé é aquele que te deixa de pé. Aquilo que ajuda você no caminho é o próprio caminho, é a própria verdade, é a vida que nós temos em nossa alma, Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós, a fonte da nossa justiça. Amém? Paulo, então, o desejo dele é alcançar aquilo para o que foi conquistado. Ele foi conquistado para a ressurreição, ele foi conquistado para a consumação. E se ele foi conquistado para isso, é isso que ele busca. Esse é o desejo dele. Amém? Agora,
diante desse desejo, ele toma uma atitude. Diante do desejo de conquistar aquilo para o que ele foi conquistado, Paulo toma uma atitude. Versículo 13 e 14 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é que Paulo faz diante do desejo de alcançar aquilo para o que ele foi conquistado? Paulo prossegue para o alvo. Paulo segue em direção ao alvo. Mas ele segue em direção ao alvo fazendo duas coisas. Versículo 13. Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Ele esquece e ele avança. Ele esquece das coisas que ficaram para trás e ele avança para as coisas que ficaram para frente. Ou seja, o seu alvo. Vamos tentar entender o que ele está dizendo. Você já viu alguma corrida de Fórmula 1? Você já viu na TV corrida de maratona? Já deve ter visto alguma coisa assim. Já viu algum corredor vencendo de costas enquanto olha para trás? Não. Porque quem olha para trás não consegue ir em direção à linha de chegada. Do mesmo jeito, um carro de Fórmula 1 tentando correr a corrida de ré vai ser vencido. Porque a velocidade de um carro de Fórmula 1 de frente é uma, de ré é outra. O que é que Paulo está dizendo? É que se você perde tempo olhando para trás, você não consegue avançar direito. O que é que ficou para trás? No texto, justiça própria, orgulho da carne. Ou seja, não perca tempo buscando aquilo que ficou para trás. É de nobre nascimento? Não importa, não lembre disso. Você é de uma família tradicional, religiosamente tradicional, e daí? Isso é refúgio. Esqueça disso. Se apoiar nisso é recuar. Isso impede você de avançar. Por quê? Porque isso é justiça própria. Da mesma maneira, eu e você, quando olhamos para algum tipo de qualificação pessoal, quando olhamos para o nosso intelecto, quando olhamos para as nossas boas decisões, quando olhamos para nossas finanças, quando olhamos para aquilo que conquistamos, quando olhamos para nossas boas famílias, quando olhamos para onde nós saímos e para onde nós estamos hoje, tudo isso é justiça própria. Abandone isso. Deixe para trás. Isso fica atrapalhando você a alcançar o alvo. E daí? A pergunta é, e daí mesmo? Quem você pensa que é? Essa é a pergunta. Não, eu sou de uma família tradicional de pastores. Não ligo. Por quê? Porque a fonte da justiça é Jesus e não o seu nascimento. Porque o lugar onde nós encontramos justiça e fidelidade não é a sua filiação. Basear a nossa vida, a nossa religiosidade em coisas como essa é transformar a justiça que vem de Deus em justiça própria, proveniente da lei, baseada na carne. A gente não entende por que tem tanta carnalidade no nosso meio. A gente está se orgulhando na carne. Só podia ter carnalidade no nosso meio. Se todo o louvor que temos se baseia no que temos, no que somos, no que podemos, e nunca em Jesus, porque Jesus nos iguala. Jesus nos define por Ele mesmo. Jesus nos coloca no mesmo lugar. Ora, se Jesus é a fonte de todos, quem deve ser exaltado é o Cristo e não a gente. O valor que temos não é pelo que temos na conta, não é por onde nascemos,
não é outra coisa senão Jesus, o nosso valor. Amém? Lembrar dessas coisas, se agarrar a essas coisas, é não prosseguir para o alvo. Você lembra? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para que estão adiante de mim. O alvo da soberana vocação está diante de nós. E seguir, avançar, ou seja, progredir nessa busca, é possível na medida em que você abandona outras coisas. Porque se agarrar à justiça própria, enquanto você tenta se agarrar a Jesus, é impossível. Ou você agarra a sua justiça, ou você se agarra à justiça que vem de Deus, e de Deus recebe justiça. Amém? Em terceiro lugar, Paulo fala sobre a vida, a nossa vida aqui hoje, a vida dessas pessoas que receberam justiça. E ele diz no versículo 15: todos, pois, que somos maduros ou perfeitos, tenhamos este mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que temos alcançado. A todo tempo nesse texto, Paulo fala de prossigo para alcançar, prossigo para alcançar. Eu quero alcançar o alvo, eu busco um alvo. A minha atitude é esquecer das coisas que ficaram para trás, esquecer justiça própria, esquecer meu passado, me apegar a Jesus. Eu quero alcançar aquilo que Ele mesmo prometeu, eu quero me colocar diante dEle para na ressurreição estar com Ele. E agora parece que Ele quebra a nossa expectativa, dizendo o seguinte, parece que Ele de repente para de escrever sobre o que estava escrevendo, parece que Ele esquece do que estava falando, Ele diz: todos, pois, que somos maduros, tenhamos o mesmo modo de pensar. O que é isso? Parece que ele voltou para o assunto do capítulo 2. No capítulo 2 ele diz: todos vocês têm o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que mesmo existindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Tenham esse modo de pensar. Esquisito isso. Mas não. A ideia da expressão modo de pensar, a ideia que ela transmite, é como se fosse um tipo de adequação à cidade, mais ou menos assim. Toda cultura carrega um modo de pensar cultural, não é assim? Exemplo: por que os nossos pais, eu tenho 36 anos, estou falando dos meus pais, numa geração anterior à minha, falavam coisas como por exemplo, estude, porque estudar vai mudar a sua vida. Porque na mentalidade comum da nossa época, desta época, estudar tinha aspectos redentivos no sentido de ascensão social. Então, era o advogado, o engenheiro ou o médico. Se alguém chegasse para os nossos pais e dissesse, por exemplo, quero ser arquiteto, era um susto. Por quê? Porque a ascensão social, as coisas que tinham valor na época era medicina, engenharia e direito. Geralmente esses três despontavam sempre. Hoje, o jovem, muitos deles nem pensam em faculdade. E geralmente pensam em coisas que nós, na nossa época, sequer pensaríamos. Fisioterapia, e isso existe? Como assim terapeuta ocupacional? Vai trabalhar com o quê? Não é assim? Como assim TikTok, não é, para algumas famílias? Como assim trabalhar com internet? Marketing digital? O que é isso? As crianças de hoje, os jovens de hoje, têm uma mentalidade diferente. O louvor para a nossa época era passar a vida todinha em um lugar, em uma empresa ou em uma igreja. Os jovens hoje geralmente transitam muito mais, principalmente entre os 15 e os 22 anos. É a faixa de mudança de religião, mudança de igreja, onde geralmente acontecem essas coisas.
Bem, todo momento cultural, toda sociedade carrega o seu modo de pensar. Pelo modo de pensar, assim como pelo modo de falar, a gente consegue saber quem é daqui e quem não é daqui. Amém? O que é que Paulo está querendo dizer aqui com esse modo? Todos vocês têm esse mesmo modo de pensar. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, vocês não são desse lugar. Vocês são cidadãos de outro lugar. Ele vai continuar no capítulo de número 3, versículo 17 até o 4:1, falando desse outro lugar, dessa cidade celestial. Então ele está antecipando uma coisa: o modo de pensar de vocês, a cultura de vocês, aquilo que vocês guardam, ao que vocês são conformados, não é a esse tipo de ideia, a esse tipo de comportamento, ou esse tipo de compreensão baseada em carne, mas há uma compreensão moldada segundo os termos da cidade que está por vir, da ressurreição que virá. E esse modo de pensar, essa cultura de vocês, sendo a cultura do reino, vai colocar vocês diante de uma justiça que vem de Deus, em rejeição à justiça que vem da carne. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: todos vocês que são maduros, ou que já alcançaram algum tipo de maturidade, algum tipo de perfeição no Senhor, todos vocês têm que ter esse mesmo modo de pensar. Que modo de pensar é esse? Eu quero prosseguir e alcançar o alvo, porque eu fui alcançado por Jesus para alcançar o alvo. Eu não me baseio na minha justiça, eu baseio a minha vida na justiça que vem de Deus. Nada que eu fiz, nada que eu sou, nada que eu tenho vale. Eu não sou considerado nada por Deus porque eu tenho alguma coisa em mim, mas porque Jesus me salva e nele eu alcanço justiça por meio da fé. Você entendeu? Esse é o modo de pensar daqueles que vão viver na cidade que vem dos céus. Esse é o modo de pensar que todo aquele que amadureceu deve ter. Você já alcançou algum tipo de maturidade? Você já cresceu na fé? Se você cresceu na fé, é isso aqui que deve ser o fundamento da sua vida. Se você se considera maduro na fé e você não tem esse tipo de raciocínio, você não amadureceu. Esse é o ponto. Se você alcançou no Senhor algum tipo de maturidade, algum tipo de perfeição, no sentido de crescer e se desenvolver na fé, de progredir na fé, o raciocínio é só um: eu não tenho valor. Eu não tenho nenhuma qualificação que me coloque diante de Deus. Tudo aquilo que eu tenho é Cristo. E o meu valor está em Jesus. Amém? Agora, existem alguns que não pensam da mesma forma, que estão no nosso meio, mas não têm esse mesmo raciocínio. Ele diz: se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. O que é que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte: olha, alguns de vocês ainda não amadureceram. Alguns de vocês ainda não cresceram. Alguns de vocês ainda são seduzidos por justiça própria. Alguns de vocês ainda flertam com glórias carnais. Alguns de vocês ainda brincam de falar sobre o seu nobre nascimento. Alguns de vocês ainda brincam achando que tem algum tipo de valor ter a conta cheia ou ter sucesso profissional. Alguns de vocês ainda são seduzidos por isso. O que essas pessoas precisam é de um Deus que se revele para eles, porque eles ainda não chegaram e não alcançaram o nível de revelação ou de luz que deveriam ter recebido, que deveriam ter alcançado. Então eles precisam de Jesus. Mais Jesus, não mais atenção, não complacência. Eles precisam de Deus, de Jesus sendo revelado para eles, porque o que quebra coração orgulhoso, baseado em justiça própria, não é argumentação lógica, é Jesus. Porque se não tem Jesus, o coração
mesmo religioso, é carnal. Se não tem Jesus quebrando o coração duro, colocando um coração de carne no lugar, ainda que eu consiga construir um bom batista, eu tenho um carnal na minha frente, um não convertido na minha frente, alguém que está em falta na minha frente. Nesse sentido, o que Paulo está dizendo é: apresentem o Senhor, que ele precisa de revelação de Deus. Ele precisa de Jesus sendo revelado para ele, para que ele lembre, para que ele aprenda e para que ele se desenvolva com um raciocínio só. Ele não tem justiça que valha diante de Deus. E tudo aquilo no que ele se apoia é falso e é lixo diante de Jesus. Amém? Tudo isso para dizer o quê? Tudo isso para dizer uma coisa só. Qual é o fruto de justiça? Ou qual é o comportamento de uma igreja fiel depois que ela se entende tendo recebido a justiça que vem de Deus? Uma igreja fiel e um fruto de justiça é prosseguir buscando o alvo, que é Jesus, que é a ressurreição, que é o Senhor, que é o novo nascimento. Aliás, que é a consumação do nosso novo nascimento, que é a cidade que está por vir. Amém? Uma igreja fiel, ela prossegue. Uma igreja fiel, ela segue. Uma igreja fiel, ela abandona o que ficou para trás. Ela está olhando para o alvo, ela está olhando para frente, ela está olhando para o prêmio da soberana vocação, para a sua própria vocação. Ela está olhando o alvo, que é exatamente aquilo para o que o próprio Cristo a salvou. Ela não olha para trás, ela esquece as coisas que ficaram, ela esquece o que deixou para lá, ela esquece a sua própria glória, porque ela não tem, ela prossegue para frente, ela segue em direção a Jesus. Esse é um fruto de fidelidade. Isso é uma igreja fiel. Amém? Tem um tempo ainda para algumas aplicações. Na Manaim, eu costumo fazer umas 10, mas eu acho que não vai dar tempo, certo? Deixa eu fazer algumas aplicações. Eu vou fazer umas 3 para vocês. A primeira é quem nós somos como igreja. Às vezes, a gente entende igreja, ou quem nós somos como igreja, mais como uma instituição de entretenimento do que uma comitiva que persegue Jesus. Às vezes, a gente está tão envolvido com as nossas programações que a gente não tem tempo para perseguir Jesus. Não é assim, muitas vezes? Eu já fiz isso. Eu já dei 60 horas de aconselhamento em uma semana. Uma semana. Eu sentava às 7 da manhã e eu saía muitas vezes às 7 da noite, eu saía às 5 e depois que saía ia resolver outro problema. O primeiro ano de ministério que eu tive foi dando aconselhamento de um jeito que eu nunca imaginei na minha vida. Teve dia, principalmente na pandemia, dias na verdade, que eu sentava às 7 da manhã, diante de um computador e eu largava 23 horas, o povo endoidando. Tudo aconselhamento. Tomava café diante do computador, conversando e aconselhando. Almoçava aconselhando na frente do computador. Jantava aconselhando na frente do computador. E entre 23 e 3 horas da manhã eu estava escrevendo sermão e pensando nos outros aconselhamentos que viriam no outro dia. A resposta que talvez você dê para circunstâncias assim é de que homem fiel, que homem dedicado. Pense assim não. Pense não. Eu estava agindo contra a sabedoria que vem do alto. Porque qual era o tempo que eu tinha para Jesus? Já pensou nisso? Se em todo tempo eu estou de plantão, qual o tempo que eu tenho para o meu Senhor?
Qual? Não é não? Às vezes, nós somos engolidos pelas nossas práticas e esquecemos que somos igreja se perseguimos o alvo. E às vezes, somos tão engolidos que as coisas daqui nos distraem. As coisas daqui nos distraem. A pergunta é: você tem perseguido o alvo? Ou o alvo que é Jesus? O alvo que é o prêmio da soberana vocação? Ou a gente tem perseguido alvos institucionais? Na Manaim, toda quinta-feira a gente tem a reunião com os presbíteros, reunião com o presbitério. E a gente sempre faz uma avaliação. Estamos atrás de quem? Estamos atrás de quê? O que é que nós queremos? A gente quer fazer o quê? A gente quer seguir Jesus, meu irmão. E se a gente quer seguir Jesus, as outras coisas, talvez não importem tanto assim. Importam na medida em que são ferramentas para seguirmos Jesus. Amém ou não amém? Então, muitas vezes, a gente está intertido com as coisas que Deus deu e esquecemos dele. Não é não? Eu vi um vídeo esses dias que as crianças recebem os brinquedos e logo se esquecem dos pais. E ficam, compenetrados nos brinquedos. É a gente. Deus nos deu espaço. Deus nos deu... até aqui deve bater um ventinho maravilhoso, né? Deus nos deu um lugar arborizado. E a gente muitas vezes perde a atenção de Deus porque está ligado naquilo que Deus deu. É o contrário. Desfrute das coisas que Deus deu, mas você persegue não as coisas, você persegue o alvo. Amém? Em segundo lugar, saiba o que deixar para trás. Muitos de nós, crentes e descrentes, estão parados e estagnados em sua vida porque o passado não foi deixado para trás. Porque a vida hoje é cheia da vida ontem. Porque o agora é cheio do tempo que já passou. Formas, circunstâncias, situações, mágoas, sentimentos, ideias. Tem coisa que é para ser abandonada. Tem coisa que é para ser deixada. Tem coisa que é para ser esquecida. E se não for, a gente não consegue prosseguir. Se não for, a gente não consegue avançar na busca pelo alvo. Lembro de um jovem que eu estava aconselhando, e ele disse: quando eu tinha 9 anos, pastor, eu descobri que eu queria ser engenheiro de jogos. Engenheiro de jogos. E estava aqui, lutando, mas está muito difícil, eu não consigo emprego, estou me formando, e não sei o quê. Eu disse: cara, tem um problema no seu raciocínio. Ele disse: qual? Nada contra os seus sonhos, mas é o sonho de um garoto de 9 anos, brother. Tu tem 30. Tu vai ser guiado pelo que tu deveria ter deixado para trás? Meu amigo, você já tem 30. Os seus 9 anos já passaram. Vai ficar preso nessa parada. Que história é essa? Quando criança, você pensava como criança, agia como criança. Tu é adulto agora, mano. Tu tem 30, precisa trabalhar. Tu vai ficar preso ao raciocínio de uma criança de 9 anos? É a mesma coisa de pegar uma criança de 9 anos e pedir para você aconselhar um casal com problemas e achar que ele vai trazer sabedoria que vem de Deus de um jeito. Ele tem 9 anos. 1, 2, 3 palavras, ok, mas no final ele não vai conseguir, porque ele não alcança isso. E a gente muitas vezes está preso com o passado que deveria ser deixado para trás. Lembro de uma moça que eu aconselhei lá na praia de Iracema. Estava ela e o esposo dela na praia de Iracema, lá da Pizza Hut, a gente comendo pizza, e ela me contando que ia para o 11º ano de tentativa para entrar no curso de medicina.
E a minha única pergunta é: mulher, por quê? Faz isso não. E ela estava convencida, porque tinha recebido uma palavra profética de alguém, que ela iria cuidar dos corações das pessoas. Ela disse: cuidar do coração é o quê, Davi? Cuidar do coração só pode ser cardiologista. Eu disse: meu Deus do céu. O pessoal da educação física também. Nutricionista, criatura, cuida do coração também. O problema é que, se isso foi uma palavra profética, tu não quis entender o que Deus te disse, tu quis entender o que tu queria. E isso tem que ser deixado para trás. Porque tu já entregou 10 anos na busca de um negócio que é tu que está dizendo, e não Deus. Não conseguia avançar em nada. Abandonou. Fez a prova. Graças a Deus. Passou em educação física. Está no mestrado. Viajando o mundo e dando aula. Tem coisa que é para ser deixada para trás, gente. Senão a gente não avança. Avançar, em parte, significa saber escolher o que esquecer. Amém? Em terceiro e último lugar, todos precisamos caminhar conforme aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Se alcançamos essa maturidade, viva assim. Não viva como quem não sabe o valor imensurável de Jesus na sua própria vida. Viva como alguém que sabe. Viva como alguém que entende. Às vezes a gente tem eu ia dizer um negócio, mas não vou dizer não. Eu digo essas coisas na minha igreja, mas às vezes a gente tem o descuido, cai na bobagem de abandonar coisas que são essenciais para a nossa vida de uma maneira muito absurda. A gente diz: eu quero passar no vestibular. Aí você faz o quê para passar no vestibular? Você estuda, não é não? Quer passar de ano? Você estuda, não é? Mas se o desejo é passar de ano, se você tem essa compreensão, por que você não estuda? Entendeu? Então, se Jesus é tão importante na sua vida, por que outras coisas tão rápido e facilmente tomam o lugar dele? Se o valor de Jesus, concordemos que o valor de Jesus é imensurável, amém? Então por que tantas coisas simples nos distraem diante dele? Nos distraem dele? Nos levam dele? Por que tantas coisas tão rápida e facilmente nos tiram das mãos dele? São colocadas no lugar dele? Não é não? Para fazer um devocional é uma loucura, você conta os segundos, não pode passar 15 segundos. Mas para rolar a barra do Instagram por 1 hora vendo o vídeo, não é não? Se Jesus tem um valor tão imensurável para a gente, por que é tão fácil fazer esse tipo de coisa? Porque a gente é ruim mesmo. Essa é a resposta. A gente é ruim mesmo. E se não fosse Jesus, nós iríamos ser encontrados infiéis a todo tempo. Então, eu quero dizer para você que você precisa colocar Jesus no lugar que ele deve estar e viver conforme essa compreensão que você tem dele. Se Jesus é tudo para você, viva como se Jesus fosse tudo para você. Ai, pastor, Jesus é tudo para mim, mas abandona Jesus pela novela, não é não? Jesus é tudo para mim, vamos ver. Vai ter jogo em horário de culto. Vamos ver se Jesus, não é? Não sei se aqui tem, mas de vez em quando a gente precisa pegar pesado nos cabas lá da igreja que dizem que Jesus é tudo para eles e de repente estão deixando o culto para ir para o jogo. Mas criatura, Jesus não é tudo para tu. É, pastor, mas é a final. Final do Cearense. Entendi. Você está dizendo que o seu time de futebol é a sua religião. Você está me dizendo que tudo para você é o seu time, não Jesus. Porque tudo para você não ficaria abandonado em qualquer lugar, sendo tão valioso para você. Você deixa tudo que é seu fora de casa, largado? Você não larga o que é tudo para você. Você larga aquilo que não tem tanto valor em relação a outra coisa. Então, se Jesus é tudo para a gente, se ele é o alvo, se nós queremos a ressurreição,
que a gente agarre e viva desse jeito. Amém?